Queridos irmãos, abra sua Bíblia em João 3,16. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Irmãos, eu tinha colocado essas palavras aqui para a gente falar hoje, e eu fiquei um pouco assim, meio receioso após a nossa lição aqui, né? Mediante a esse texto. Por quê? Consideravelmente, né, assim, e considerando que Deus é o nosso Pai, todos nós somos o quê? Somos filhos dele, somos irmãos, independente de denominação, nós somos irmãos. E é como eu estava falando para o Alexandre ali atrás. Eu posso olhar para uma pessoa, respeito o que ele diz, mas não quer dizer que eu tenha que o quê? Querer o mal dele. Porque nós temos que olhar como todos fossem filhos de Deus. Por quê? Aqui mesmo diz que Jesus veio não para julgar o mundo, mas para o quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. E eu, como filho do Pai Eterno, eu tenho que olhar para você, ou vocês olharem para mim, como um candidato para que local? Um candidato para o céu. Então eu não posso criar na minha cabecinha, dentro aqui, como diz alguns antigos, na minha cachola, olhar o outro que não tem mais jeito, que não está no caso perdido. E comparando, irmãos, o Pai do céu, nós estamos amanhã comemorando o Dia dos Pais aí, com Abraão também, que é o pai da fé. O que a gente pode tirar dessas duas histórias aí, o Pai do céu e Abraão como pai da fé, juntamente com Isaac? O que a gente pode olhar assim e ver, poxa, Deus deu o seu único filho, Abraão também ia sacrificar o seu filho. O que a gente pode tirar como experiência para a nossa vida hoje aqui? A dor do pai perdeu o filho, né? Exatamente. E por outro lado, um filho sendo o que ao pai? Obediente. Porque Isaac poderia ter chegado, podia ter falado assim, mas peraí, já que o papai não está com a cabeça meio já, meio desorganizada as ideias, será que papai está realmente com a sanidade? Queridos irmãos e amigos, mas ele foi fiel e obediente ao seu pai até o fim. E eu imagino a dor de Abraão, como deve ter subido, acordado aquele dia, subido ao monte. Eu acredito que se ele dava um passo, ele estava dando o quê? Meio passo. Para que não chegasse aquele momento de quê? De dizer para o filho que ele era o quê? Que ele que era o sacrifício, que ele que era o cordeiro. E eu imagino o Pai do céu também. Nós daríamos o nosso filho para morrer para alguém que não está nem aí para a gente? O que um pai não faz pelo filho? O que um pai e uma mãe não faz pelos filhos? Eles dão tudo. O filho pode ser o pior. Pode estar ali nas ruas da amargura, pode estar nos vícios, pode estar em todo lugar. Mas o pai nunca deu mal no filho. Eu estou errado em falar isso, irmão? Pode ser o pior do mundo, mas você não quer que alguém fale do seu filho. E o Pai do céu também não quer que a gente fale de um do outro. Mas infelizmente, o que acontece? O inimigo de Deus tenta colocar em nós para quê? Para acusar, para criticar. E eu fiquei pensando, será que Jesus não poderia chegar e dizer para Deus, eu não sou Deus igual ao Senhor também? Por que eu tenho que morrer? Por que não é o Senhor no meu lugar? Mas a Bíblia diz que ele não abriu o quê? A sua boca. Ele só cumpriu a missão. E a mesma coisa foi também Isaac com seu pai. Irmãos, eu imagino como, assim, se eu fosse Abraão naquele momento, tudo que eu não queria ouvir era a pergunta de Isaac. Pai, tem tudo aqui. Tem a lenha, tem o fogo, tem tudo. E cadê o cordeiro? E para dizer e falar que o cordeiro é para você. Irmãos, a
Bíblia diz que tem um mandamento que nós devemos honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Eu já não tenho mais o meu paizinho. Desde 2005 eu não tenho mais o meu pai. E desde 2014 que eu não tenho mais a minha mãe. Mas eu quero rever os dois na manhã da ressurreição. Amém. Nós comemoramos o Dia dos Pais. Quem tem os seus pais vivos, essa semana mesmo eu encontrei uma pessoa que o pai está com 97 anos e a mãe parece que tem 93. Eu falei, valoriza. Eu queria ter o meu pai. Hoje, com 97 anos, nem que se fosse em cima da cama, eu queria ter o meu pai. Mas eu não sou Deus, Deus sabe todas as coisas. Meu pai pegou a metástase e foi embora em 65 dias. Mas eu tenho saudade do meu pai. Eu quero reencontrar com o meu pai. E eu vejo que da mesma forma como eu quero reencontrar com o meu pai, eu imagino que o meu pai também quer reencontrar com quem? Comigo na manhã da ressurreição. Eu acredito que o maior desejo do pai é ver o que? Os seus filhos no lar eterno. Eu imagino que o pai do céu também quer reencontrar com a gente. Porque no início ele não estava, todos os dias ele não estava, né? O que a Bíblia diz que lá no Jardim do Éden? O que Deus fazia? O que o pai do céu fazia com seus filhos? E até eles. E aí, queridos, só concluindo, nosso tempo já está bem avançado. Existe um texto da Bíblia que eu amo esse texto, que está em São João 14, de 1 a 3. Eu também amo. Oi? Eu também amo esse. Eu amo esse texto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quem que disse isso, queridos? Nosso irmão mais velho. Nosso irmão mais velho. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, e eu almejo esse dia, queridos irmãos. Eu almejo esse dia. Agora, que tipo de filho nós temos sido? Aqui foi dito, não sei se foi pelo André ou a Carla que disse, quando nós somos filhos, nós queremos fazer o quê? Imitá-los. Que tipo de filhos nós temos sido? Queridos, eu tenho saudade do meu pai, da casa do meu pai. Não sei se eu já disse para vocês aqui, quando meu pai faleceu, a minha mãe faleceu também, nós perdemos um pouco a referência, porque dia das mães, dia dos pais, a gente se unia de vez em quando, almoço, aí fica os filhos, cada um agora na sua casa. A gente não tinha o hábito de ir na casa dos filhos, mas ia tudo para a casa de quem? Para a casa dos pais. E passou um período meio assim, agora o que a gente vai fazer e tudo? E eu vejo, a casa do meu pai está lá, não foi alugada nem nada, está lá sozinha. Tem um irmão que mora lá em cima, e eles utilizam lá, mas aquela casa, a gente tem um carinho, tem um respeito, mas a gente já não tem a mesma alegria de ir lá. A minha filha mesmo, está com 31 anos, pai, eu chego lá, me dá uma dor no coração de lembrar que minha avó já não existe mais, nem meu avô. Porque o meu pai sempre foi um pai assim, muito... Ele gostava de agradar os netos. Eu já contei para vocês a história do meu pai uma vez, não? Meu pai ele era funcionário público, trabalhava na Secretaria de Segurança, e até eu naquela época, você vê como que as coisas são, né? Eu ficava questionando meu pai, onde já se viu um policial não querer utilizar a arma. Você vê isso em 80 e pouco, 70 e pouco, eu questionava o meu pai. Falava, meu filho, você não sabe o perigo de a gente carregar uma arma na rua. E ele escondia a carteira dele de polícia, de policial, no meio daquelas notinhas de farmácia, de mercado, ele colocava e ele escondia. Para que... Você vê, naquela época, imagine hoje. E eu falava que meu pai era um grande sábio na época, não queria carregar a arma dele. E queridos, e depois que ele se aposentou, ele tinha uns 2, 3 carros na praça, e de vez em quando nas malas do carro ele gostava muito de ler jornal, e ele guardava os jornais tudo na mala do carro, e de vez em quando ele colocava lá naquela época, hoje acho que não tem mais aquele caramelo Nestlé,
Tinha um caramelzinho, quadradinho, Nestlé, né? Tinha umas balas, bombons, ele colocava lá e chamava os netos. Né? Puxa, vamos ajudar o vovô a arrumar a mala do carro, tá toda bagunçada, tá cheio de papel, não sei o que, vamos lá. E os netos iam para ajudar. E quando chegava lá e encontrava a bala, então essa é para você, essa é para você, achei um bombom, então fica com você. Então os netos queriam sempre ajudar o vovô a fazer o quê? Arrumar a mala do carro. E queridos, e minha filha até hoje, com 31 anos, fala assim, pai, eu tenho saudade do meu avô. Eu falei, mas um dia a gente vai encontrar. Eu fiz teologia e a minha filha não era batizada e meu primeiro ano de ministério, que foi em 2005, eu pedi autorização ao presidente para batizar minha filha, porque a gente, quando faz teologia, a gente não pode batizar logo de cara e nem fazer casamento, não é ordenado ainda. E aí eu esperei uns 6 meses para poder falar com o presidente para batizar minha filha. E nesses 6 meses a minha mãe, que tinha câncer também, piorou e foi para o hospital. Quando a minha mãe melhorou, meu pai caiu. E queridos irmãos, meu pai não viu o batismo da minha filha, realizando o batismo da minha filha. E a data do aniversário da minha esposa, 28 de novembro de 2005, meu pai estava sendo sepultado, é o aniversário da dele. Então ficou bem pra gente assim, marcado pra gente assim. Mas eu fiz o batismo da minha filha e falei, olha, meu pai não está presenciando e nem vendo o batismo da minha filha, mas vai vê-la adentrando os portais do céu. Foi um choro na igreja. Estava algo assim, realmente, foi no mês de dezembro, finalizando o ano. E queridos, eu estou ansioso para retornar e ver o meu pai quando Jesus voltar. Eu estou no retorno do Senhor Jesus, eu estou assim acreditando que eu vou ver meu pai e vou ver a minha mãezinha. Mas para vê-los, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar lá. E que tipo de filhos nós estamos sendo? Sabe, queridos, amanhã é o dia dos pais. Para alguns, festa. Para outros, quem sabe, luto, dor. Quantos vão dizer assim, puxa, meu paizinho já não existe mais. Mas uma coisa, irmãos, nós precisamos acreditar, que um dia o Pai do Céu vai nos levar para a casa dele. E a gente não pode perder essa esperança de reencontrar com os nossos entes queridos. Talvez amanhã seja um dia assim de tristeza e às vezes alguns pais infelizmente estão passando momentos difíceis com seus filhos. Porque eu sempre digo o seguinte, dia dos pais e dia das mães não são somente um dia no ano, mas são todos os dias. E eu queria ler para vocês aqui algumas palavras que eu achei bonitas. Amanhã, quem sabe, amanhã é o dia de encontros em família. Alguns, é bem verdade, promovidos simplesmente pela conveniência de uma tradição. Outros pela força do sentimento que une o mesmo sangue. Amanhã é um dia de saudade. Para aqueles que visitam os arquivos empoeirados da lembrança à procura dos momentos que viveram ao lado do homem a quem chamavam de pai. Para o mundo, só mais um homem, mas para o filho, o maior herói. Amanhã, alguns lembram, outros preferem esquecer. Não sei como foi a sua infância. Não sei como será o seu domingo, se será de festa ou de lutas. Mas uma coisa eu quero que você lembre, que no braço do Pai do céu você tem um lugar especial no coração dele. Amém. Peça perdão. Se for preciso, perdoe também. Isso vai ser bom para você. Se você é um refém da saudade, se já perdeu seu pai, nunca esqueça, o céu o ajuda.
pois lá é a casa do Deus, a quem podemos chamar de Pai. Além disso, hoje nós podemos, para quem ainda tem os seus pais, honrar homens que o Eterno colocou em sua vida e que têm sido como pais para você. Honre e celebre. Mas, irmãos, esse mesmo amor que a gente tem por nossos filhos, o Pai do céu também tem por mim e por você. Amém. Exatamente. Não importa se já não tem mais cabelo, é verdade, né, igual? Como nós estamos aí, se já estão grisalhos, se já estão branquinhos, né? Se você já tem 80, 90, 100, 50, 60 anos, ele olha pra gente como se fosse o quê? Um bebezinho. E isso me deixa feliz. Me deixa feliz, irmãos. É o valor que nós temos para o Pai do céu. Amém. E ele logo, logo quer nos levar para a casa dele. Eu imagino assim o anseio no coração de Deus, ao mesmo tempo que ele quer dar um basta no sofrimento, mas tem muitas pessoas ainda o quê? Que ainda precisam aceitá-lo. E com poder todos nas mãos, com todo o poder nas mãos. Como foi dito pela irmã ali atrás, né? A gente quer colocar no outro o que a gente pensa. Imagina Deus. Vai entender esse amor com todo o poder, mas ele respeita. Que Deus nos abençoe ricamente, porque logo, logo, irmãos, nós estaremos na casa do Pai. Eu quero abraçá-lo, quero dizer para ele muito obrigado, e eu quero morar com meus irmãos na casa do Pai do céu. Que Deus nos abençoe.